Análise psicológica do Coringa no novo filme do Joaquin Phoenix. Aguarda aí que a gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Existem muitas temáticas que podem ser abordadas nesse filme que particularmente vem reverberando na minha mente desde que eu assisti. Eu assisti já faz uma semana e meia e eu queria deixar passar um pouco o efeito do filme para que eu pudesse ter um pouco de distanciamento, vamos dizer assim, para poder pescar alguns elementos que me chamaram a atenção, entre tantas coisas que podem ser ditas e que merecem talvez uma fala minha do ponto de vista da psicologia. Então eu queria trazer aqui, compartilhar com vocês. Acho que um dos primeiros pontos que muitas pessoas têm questionado depois que elas veem o filme, e aqui é importante dizer, todo esse vídeo vai ter spoilers. Eu quero fazer uma análise tranquila para quem já assistiu o filme, como eu não tenho... Meu canal não tem nada a ver com chamar as pessoas para verem filmes, então eu me sinto completamente tranquilo para poder fazer uma análise de um personagem para as pessoas que já viram. Quem não viu, vai no cinema. Se não quiser spoiler, depois volta aqui para poder ver a análise. Estou falando com quem já viu o filme e entende do que eu estou falando, tá bom? Spoiler. Algumas pessoas falando sobre essa questão de uma questão social, né? Algumas pessoas até questionaram se haveria problema de ter surtos de coringuice pelo mundo e tal, se seria possível um vídeo, um filme, despertar isso nas pessoas. E uma coisa que eu sempre penso é interessante, né? Como as pessoas têm uma visão estranha a respeito do mal, como se fosse uma questão de livre-arbítrio, como se fosse uma questão meramente de escolha do tipo, aquele filme me tocou, fiquei meio mal, acho que eu vou matar uma pessoa hoje, vou explodir o cinema. E não, né? Até uma coisa que eu quero falar ao longo desse vídeo, que o mal, como a gente entende o mal, não é um fenômeno de escolha moral. Ele é uma sequência de eventos, aspectos internos, aspectos internos, que vão mudando um tipo de personalidade, um tipo de percepção emocional das coisas, uma visão de mundo que vai se manifestando num comportamento que a gente chamaria de desviante e que a gente chamaria de moralmente errado. A moralidade não é uma escolha puramente racional do tipo, escolho fazer isso, não escolho fazer aquilo. Tem toda uma série de comportamentos e pré-escolhas nebulosas que vão sendo tomadas pela pessoa e que não são plenamente escolhas conscientes, como a gente gosta de pensar, de quando você tá ali parado, pensando na sua cama, farei uma coisa, farei outra. Não é tão simples, nem essa escolha do dia a dia, muito menos essa escolha de prejudicar uma pessoa. Não é uma escolha puramente só escolha. E daí suscita aquele elemento do natureza versus sociedade. Foi aquela sociedade retratada no filme de Gotham City que provocou o Coringa, ou o Coringa já era assim? Essa é uma discussão que é uma discussão muito antiga e que suscita os maiores enganos em termos de avaliação de personalidade e comportamento. Primeiro, como se fosse possível que só a sociedade determinasse as pessoas, ou seja, elas fossem fantoches do contexto, né? Isso é uma ingenuidade que, vamos dizer assim, alguns pensamentos que estariam no espectro da esquerda seriam ingênuos em alguma medida, como se o contexto, o meio, fosse determinante no comportamento da pessoa. Assim como um certo pensamento da direita que teima em dizer que existe uma questão de índole propriamente dita e que a índole
está completamente descontextualizada, ou seja, não tem nenhum entorno que possa fazer a pessoa mudar para cá ou para lá. Do ponto de vista psicológico, os dois lados estão certos e parcialmente errados. Porque não existe indivíduo sem o meio e não existe um meio sem o indivíduo. Ou seja, dizer que só a sociedade implicou no comportamento do Coringa, do surgimento do Coringa, seria uma parte daquilo, sim, uma sociedade dá contexto, uma sociedade violenta, preconceituosa, que faz bullying, que é injusta, que não ampara os desafortunados, vamos dizer assim, as pessoas que vieram com algum tipo de problema, algum tipo de deficiência, alguma dificuldade, alguma questão especial, sim, né? Tem esse contexto. Mas também existem predisposições que têm a ver com a pessoa, com a personalidade, com a biologia, com a genética, que você não pode descartar como um elemento disparador de comportamentos, diríamos, problemáticos. Então, se você quiser dizer que é só o meio ou só a escolha do sujeito, você tá sendo ingênuo de imaginar que uma coisa está desconectada da outra, porque tudo é interdependente nesse sentido, ok? Um aspecto que eu achei também bem interessante quando você pensa no personagem do Arthur Fleck é que ele começa parecendo ser uma pessoa deprimida em algum nível. Como na hora que ele diz lá com o assistente social, que ele só tem pensamentos negativos. E é interessante notar que algumas depressões, a depressão é um fenômeno complexo, né? Quem acompanha o meu canal no Instagram, que chama Vencendo a Depressão, vencendo.a.depressão, já entendeu que não é uma coisa que acontece por um efeito, por um fenômeno isolado, e a depressão são muitas depressões. E algumas depressões, na verdade, elas mascaram alguns outros transtornos de personalidade que estão latentes numa pessoa. Não é incomum, por exemplo, pessoas que têm um transtorno de personalidade, mas que tem um nível de violência como antissocial ou narcisista, vamos dizer assim, elas apresentarem características depressivas, não porque elas tenham a depressão propriamente dita, é uma comorbidade, mas porque a depressão ela mascara uma impossibilidade de cometer aquilo que ela fantasia. Então a depressão seria como um meio que a mente articula para poder drenar ou para poder manifestar um tipo de natureza violenta reprimida, né? Eu não estou dizendo que todas as depressões são assim, lembre-se, muitos tipos de depressão, mas algumas depressões não são só depressões. A maior parte das depressões são só depressões, só, entre aspas, tá? Depressão é uma coisa bem séria, bem grave. Só depressão no sentido que é só um diagnóstico. Mas algumas depressões têm comportamentos que são mascarados, vamos dizer assim, de outras coisas. Então, o Arthur Fleck não era só um deprimido. Ele tinha uma depressão no meu entendimento que mascara outros sintomas de outros tipos de características que depois vão se manifestar ao longo do filme. Uma coisa que me chamou a atenção também foi a relação dele com a mãe, que aparentemente era uma mulher só velhinha, meio frágil, mas depois que você vai vendo o filme vai se revelando uma mulher que tem um nível de perturbação, de violência / negligência, vamos colocar assim, e que deixou ele exposto a situações de violência, né? De violência doméstica, vamos colocar assim. E por que os filmes sempre retratam a mãe como um elemento... Esses filmes que falam sobre assassinos, psicopatas, às vezes narram a mãe como um elemento chave e importante. Em muitos dos casos de transtorno de personalidade antissocial, os psicopatas, os pesquisadores notaram uma correspondência entre mães dominadoras e abusivas e esse comportamento.
De novo, né? Não cairemos no pecado simplista de dizer mães abusadoras e negligentes levam todas as pessoas a serem psicopatas? Não. Todos os psicopatas têm necessariamente mães abusadoras e negligentes? Não dá para saber, porque você não tem como fazer uma pesquisa com todos os psicopatas, a não ser aqueles que são presos e são submetidos a entrevistas minuciosas, das quais eles reportam coisas que sejam verdadeiras e que não sejam simplesmente fantasias. Então, grande parte das pesquisas apontam para isso. Existem mães dominadoras e abusivas. Por que isso é uma coisa muito cuidadosa, né? O Winnicott, que é um psicanalista britânico que estudou muito essa relação da mãe com o bebê, ele fala de um atributo da figura materna, vamos dizer assim, que a gente pode colocar aqui como a mãe, mas os principais cuidadores, que é uma posição psicológica de continência. É como se a mãe, sendo aquele primeiro útero psicológico da criança, ela tem esse efeito de dar um contorno para a criança. Ou, vamos dizer assim, a função paterna, nesse sentido, se estaria responsável por dar continência à figura materna que dá continência à criança. Então, um dá continência para o outro. Quando existe essa falta de continência paterna, isso já é uma dificuldade no processo, porque sobrecarrega a figura da materna. E quando essa figura materna também não tem condições de dar continência, a criança ela vai recebendo ao longo da criação dela comandos que são ambivalentes / confusos. Essa é uma criança que vai crescendo com uma percepção de realidade muitas vezes distorcida, com uma percepção de realidade que pode sofrer, que pode gerar problemas, vamos dizer assim, em termos de capacidade de se orientar, de ser uma pessoa que tem conexão com a realidade, porque essa mãe ela já tem um elemento problemático e essa criança ela não vai desenvolvendo às vezes uma conexão real com as coisas que ela vive. Ela pode desenvolver uma conexão distorcida com a realidade e isso pode predispor, lembre-se a palavra predispor, não é determinante, predispor a criança a desenvolver comportamentos mais problemáticos. Dificuldade de lidar com frustração, de se conectar emocionalmente com outras pessoas, de ter empatia, de ter a capacidade de perceber, de ter semancol, vamos colocar assim, ou seja, tudo aquilo que uma pessoa que vai tendo essa continência psicológica vai desenvolvendo ao longo da vida. E aí, nesse sentido, o Coringa ele vai se revelando essa figura que vai distorcendo a realidade dependendo da fantasia que ele tem. E por isso que aquele ato meio que de matar a mãe dele também foi um dos estopins da decadência psicológica dele, onde ele vai se degenerando completamente em termos de capacidade de distinguir o que prejudica ou não as pessoas e decidir por um comportamento destrutivo como uma maneira de catarse emocional. Então aquele é um momento bem emblemático também do percurso do Coringa. Um elemento que vem à tona também no filme é como a violência é usada como um recurso para expressar em alguma medida um sentimento de impotência, né? E isso é uma coisa que é subestimada às vezes nas análises que as pessoas fazem de pessoas violentas. No meu entendimento, essas pessoas estão profundamente num estado de impotência psicológica, não quer dizer que elas são coitadinhas, nada nesse sentido, mas elas estão num estado de profunda impotência psicológica e essa impotência psicológica pode despertar nela os piores demônios, vamos dizer assim. Um ressentimento por terem sofrido coisas horríveis, e é verdade. E aí desperta um pouco daquela questão dos incels, né? As pessoas celibatárias involuntariamente, ou seja, as pessoas que são virgens não porque escolheram, mas porque não tiveram condições de escolher ou serem escolhidas amorosa e sexualmente por outras pessoas, e que são pessoas, por exemplo, que em chats, vamos dizer assim, da internet ou
da Deep Web, vamos dizer assim, tem conversas que seriam, vamos dizer, ressentidas e que seriam potencialmente figuras violentas que poderiam fazer maldades para outras pessoas. Então, assim, eu nem vou entrar muito nesse assunto dos incels, porque eu acho que esse é um assunto que precisa de mais cuidado para falar, para não haver generalizações. Porque muitas vezes fala assim, então todos eles são frutos de lares problemáticos e podem se tornar assassinos? Claro que não, né? Um monte de gente que usa esses espaços simplesmente para poder expressar o seu ressentimento, o seu ódio, sua raiva, o seu machismo, sua misoginia, mas que em dado momento da vida elas conseguem encontrar um jeito de se ajustar ao mundo, à vida, à realidade, e elas vão encontrando meios de se articular. Então, não é essa coisa, o incel vira um assassino, todo assassino foi um incel, então não é nisso. Mas é interessante perceber como a violência, no caso do Coringa, é muito resultado desse sentimento de impotência profunda e como ele encontra na violência uma compensação para a fragilidade que ele tem. Ou seja, a violência como um meio de resolver os problemas na base do tiro e da pancada é um jeito de você canalizar o seu comportamento quando você já não sabe mais argumentar, articular, sublimar os seus comportamentos, se conectar com as pessoas. Então, ou seja, quando você não consegue mais agir como uma pessoa razoável, a violência vem como um substituto para resolver as coisas na pancada. Ou seja, a violência é um recurso de gente desesperada. A raiva é um artifício de gente com sérios problemas de articulação emocional. Por isso que não é uma coisa simplesmente de pensar em alguém tendo um comportamento moral certo e errado, mas de pessoas emocionalmente, profundamente incapazes de se articular na vida cotidiana. Uma questão que está muito presente no filme, algumas pessoas falam assim, o Coringa estava alucinando as coisas, e as pessoas às vezes confundem um pouco a alucinação, né? Elas acham que a alucinação tem a ver com uma fantasia, com uma imaginação da pessoa, e não. Existem situações e pessoas que sofrem de devaneio excessivo. Até já fiz um vídeo sobre isso. Pessoas que têm um devaneio excessivo sobre a vida e elas sofrem, se fecham naquele tipo de perspectiva do mundo, vamos dizer assim, e elas não sabem se articular, às vezes, na vida cotidiana, e por isso elas buscam a fantasia como um jeito de compensar os sentimentos de impotência que elas têm. E no caso do Arthur Fleck, no meu entendimento, ele tinha muito mais o uso desse devaneio excessivo do que a alucinação. Ele não estava alucinando. Ele não estava alucinando que as coisas estavam acontecendo. Ele estava fantasiando e ele era tão real aquilo que ele viajava na maionese. A alucinação não é isso. A alucinação é quando você vê uma coisa que as pessoas não estão vendo e você age em função daquilo. Talvez no final do filme tivesse mais alucinando do que devaneando. O devaneio é um passo para a alucinação? Não necessariamente, né? Então, assim, a gente não pode fazer uma linha cronológica daqueles devaneios dele como se fosse uma coisa puramente ligado ao devaneio com a alucinação. Então, a gente não pode confundir alucinação com devaneio, ok? Outra coisa que falaram bastante assim, basta um dia ruim para você sair matando as pessoas? Caraca, se um dia ruim fizesse as pessoas saírem matando as outras, ninguém estava vivo para poder contar a história. Ou seja, a transição da maldade, como as pessoas gostam de falar, não acontece do dia para a noite, né? Então, da fantasia violenta ao ato violento, você vai tendo toda uma série de permissões internas, de transgressões internas, de como você articula a vida, a capacidade de entender as coisas, até efetivamente chegar
no ato violento propriamente dito. Então, não, né? Não é assim tão simples, não é uma coisa assim tão óbvia as pessoas simplesmente saírem e agredirem as outras, porque não é assim que acontece na realidade. Isso tudo vai ser uma construção a partir de biologia, vivências pessoais, contexto familiar ferrado, sociedade em que vive, valores que são transmitidos, disparadores psicológicos e sociais, ou seja, não é assim que as pessoas saem fazendo maldades porque tiveram um dia ruim. Dá pra ver isso no filme do Coringa, mas algumas pessoas ficaram até com alguma dúvida. Nossa, num dia ruim ele chegou de repente e fez um monte de coisa. Não, tem todo um contexto bem perturbador por trás de um comportamento declaradamente desgraçado e malévolo, vamos dizer assim. Algumas pessoas perguntaram, bom, então qual é o diagnóstico do Coringa? É bom lembrar uma coisa importante. O Coringa é um personagem, e sendo um personagem, ele pode ter características que são traduzíveis em coisas que existem na realidade ou não. No meu entendimento, não há um diagnóstico conclusivo do Coringa, e eu poderia dizer com alguma tranquilidade, eu gostaria que fosse diferente, eu gostaria que ele tivesse um diagnóstico, falando, nossa, ele tem esse diagnóstico, é um transtorno de personalidade social, né, antissocial, né, o borderline com antissocial, né, são excludentes um pouco. Então, infelizmente o Coringa não me parece ser um personagem que seria real, né? Com diagnóstico real. Então ele tem toda uma série de características que poderiam estar presentes em alguns psicopatas, mas ao mesmo tempo não. Então aquela docilidade inicial do filme dele, aquela fragilidade, é muito pouco provável que esse sentimento estivesse presente em figuras que de fato seriam psicopatas, o qual ele se tornaria. Então, o espectro entre a fragilidade do começo e o cara insano que mata a gente, faz um monte de bizarrice, não é muito plausível de acontecer na realidade. A gente gostaria, né, quando a gente devaneia, já pensou, entre aspas, já pensou que legal existir alguém assim? Será que existe um Coringa espalhado por aí, né? Quando você pensa em termos de possibilidade, não que você torce para ter, não queira trombar com o Coringa na sua frente, né? Mas no pensamento delirante de quem acha possível existir gente assim, não. Eu não acho que há a possibilidade de haver pessoas que tenham essa semelhança e coisas todas desse gênero. É isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like. Se não gostaram, comentam, vamos debater, o assunto é extenso. Se inscrevam no canal se não estão inscritos. E se quiserem saber mais sobre psicologia, personalidade, comportamento, patologias mentais, você pode entrar no fredflix.com.br. Você vai encontrar muita coisa legal no Fredflix. Tem um curso sobre a mente humana lá dentro, entre vários outros cursos, naquela mensalidade camarada recorrente de R$29. Se quiser saber mais a meu respeito, entre nas redes sociais, no Instagram, Fred Matos com 2 T's, Facebook Sobre a Vida e o site sobreavida.com.br. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo.